Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk. Programa Gesamtkunstwerk, um programa na rádio CT do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Um programa com coprodução de Akira Umeda e apoio técnico de Matheus Fischer. Hoje nós estamos aqui com a presença da doutora Denise Teixeira, doutora Fabiane Simões e doutor Renato Diniz. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar, né, cada um, e aí depois a gente vai discutir do que se trata, né, porque vocês são educadores de essencialidades, do que se trata, do que se entende, né, por educação de essencialidades. Doutora Denise Teixeira é joseense, psicóloga formada pela Universidade de Santa Úrsula, na cidade do Rio de Janeiro, em 1981. Atua como psicóloga clínica na área da psicologia existencial humanística desde 1984. Foi presidente da AVAP, Associação Vale Paraibana de Psicólogos, e fundadora da Unicer, Cooperativa de Trabalhos em Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. É fundadora da Clínica Espelho Mágico, em 1998, onde atua como psicóloga clínica e administradora e, por óbvio, educadora de essencialidades desde 2009. Doutora Denise, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bacana. Bom, doutora Fabiane Simões, joseense, educadora física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e se especializando em educação do movimento somático. É personal trainer há 11 anos e educadora de essencialidades desde 2009. Bom dia, doutora Fabiane, tudo bem? Bom dia, tudo bom? É um prazer aqui tê-la conosco, assim como, né, como todos aqui, doutora Denise. E doutor Renato Otto Diniz, Belo Horizontino, mineiro, né? E mora em São José dos Campos desde 1999. É engenheiro mecânico com mestrado em engenharia mecânica. Tem pós-graduação em gestão e vários cursos de formação em coaching e gestão de pessoas. Trabalha na Embraer como supervisor de engenharia aeronáutica. Educador de essencialidades desde 2009. Bom dia. É só um detalhe, eu não sou doutor, eu sou só mestre. Bacana. Bom, desde já agradeço muito a presença de vocês aqui, né? Acho que vai ser uma manhã bastante agradável aí para a gente poder compreender esse traço comum entre vocês três, que são educadores de essencialidades. Isso. O que se entende por educação de essencialidades? Pessoas que se submeteram aos princípios desse método desde mais de 20 anos atrás, e ela é uma pedagogia de uma instituição que é denominada Tempo de Ser. Essa pedagogia tem por fundamento o ser humano na sua integralidade e o autoconhecimento, a possibilidade do ser humano se autoconhecer e, com isso, ter autogestão e autonomia. Perfeito. Doutor Renato, você citou aí a questão do autoconhecimento. Sim. Acho que a doutora Denise ou a doutora Fabiane pode responder para a gente como alcançar esse autoconhecimento, essa autoconsciência, e a partir disso também fazer uma autogestão. Né? Aliás, de uma forma pedagógica, se vocês puderem explicar para a gente o que significa tudo isso, né? Bom, o autoconhecimento, pela nossa vivência, o que a gente vem observando, ele, primeiramente, você precisa ter disposição, né? Porque o autoconhecimento, ele não é nada que se ganha,
ele é construído por si mesmo. Então, se você não trabalhar em cima disso, se você não se dispor a isso, você não realiza o autoconhecimento. E ninguém vai te dar o autoconhecimento, né? E aí, em cima disso, a partir do momento que você quer isso, você traça o seu objetivo, o seu propósito, o tempo de ser, ele te traz um ambiente, que é o núcleo, e dentro desse ambiente você vai ter ferramentas, que é a metodologia, e essas ferramentas vão te possibilitar, e aí o grau de autoconhecimento que você vai atingir vai depender do quanto que você utiliza desse ambiente, dessas ferramentas, para chegar nessa intimidade. E essa intimidade que a gente diz é esse mundo invisível, que é o mundo das sensações, dos sentimentos, das emoções, das impressões. E aí, para isso, você vai precisar investigar a sua história, você vai precisar conhecer um pouquinho da história da humanidade, você vai precisar conhecer um pouquinho de filosofia, um pouquinho de ciência, pedagogia, psicologia. Então, você vai desbravar vários setores que já foram desbravados para fazer link com o que você traz de você. E aí, através desses links, você começa a concluir, a organizar esse mundo até então desconhecido, que é o mundo interno, seu mundo interno. E aí, essa organização vai te possibilitar desbravar novamente outros lugares desconhecidos dentro de si mesmo. E é essa a nossa grande proposta. E parece utópico. Utópico, mas o que a gente consegue ver é que é possível e cada um tem seu tempo, né? Mas o tempo que a gente acredita que é de todos nós é o de ser si mesmo, e para isso você precisa se conhecer, né? Bom, a doutora Fabiane, ela citou sobre a importância de desbravar lugares desconhecidos para que a gente possa viver em harmonia, não é isso? Uhum. Mas, doutora Denise, como se posicionar frente a uma sociedade tão hostil? Hoje a gente vive um ambiente de intolerância, né? A dificuldade de lidar com a diversidade ou com, né, ideias contrárias àquele ao pensamento individual, né? Como que esse autoconhecimento, né, ele pode nos ajudar a se posicionar, a nos posicionarmos frente a uma sociedade tão hostil? Eu diria, para começar, com um professor nosso disse, conheça-se a ti mesmo. O único caminho é você conhecer você. Se você não se conhecer e poder diferenciar o que é você e o que é o outro, eu vou ficar confundido com o outro o tempo todo, vou ficar projetando no outro o tempo todo. Então, eu saber me diferenciar do outro e de mim, mesmo que o outro tenha ideias diferentes de mim. Mas ele também teve uma caminhada, eu tive outra, e a gente foi para caminhos diversos. Mas eu tenho que me conhecer, saber por que eu penso desse jeito, o que me leva a ter pensamentos diferentes do outro, qual foi o meu caminho, qual foi a minha experiência, né? Qual foi a minha história. E aí eu diria que esse nosso trabalho, eu como psicóloga clínica há 40 anos, vejo que a psicologia ajudou a resolver angústias, a ansiedade das pessoas, mas não a pessoa se conhecer. E esse método me mostrou um caminho do autoconhecimento, porque as pessoas vão no consultório, tiram angústia, tiram ansiedades, mas voltam para a vida delas e continuam vivendo. Depois aparece outra angústia, outra ansiedade, e elas não sabem por que esse padrão delas levaram ela a ficar repetindo isso durante uma vida inteira. Então, eu, como psicóloga, estava já desanimada no consultório, porque até via essas diferenças, essas dificuldades e os conflitos sociais aumentando, e não entendia o que acontecia, por que a psicologia não podia ajudar as pessoas. E esse projeto do Tempo de Ser me mostrou esse caminho, esse método que me ajuda tanto a me conhecer a mim mesma, como ajudar as pessoas a entrarem nesse universo, que é o universo do interior da gente. Que nós temos um interior antes de ficar entrando em conflito com o exterior, né? E o exterior tem um monte de coisa que nos leva a conflito. Mas se eu entender o meu interior, qual foi a minha história, o que me fez chegar nesse momento aqui dessa forma, eu vou poder amenizar, ser mais cordial, né? Que é até nosso lema. Nosso lema é ética, dignidade e cordialidade. Isso, porque através são os valores dessa metodologia. Dessa metodologia. E aí, o objetivo também é trazer para a sociedade
lida melhor com as coisas diferentes que a gente apresenta. É começar na nossa família, né? Porque isso que eu queria dizer, nós nascemos de um pai, de uma mulher e de um homem, onde está imerso uma família inteira, avós, tios, primas e tudo mais. É um grupo, é um sistema, por isso a nossa metodologia também é feita em grupo, a gente poder ajudar as pessoas a se enxergarem no sistema primeiro da vida dela, que foi a família, da onde ela brotou, da onde ela veio, e aí ela saber lidar com as diferenças, porque na família da gente a gente já tem muitas diferenças, né? Não precisa ir na rua, né? E até com o próprio marido, com os próprios filhos, né? Então, esse trabalho de mergulhar a pessoa internamente e fazer a pessoa se entender, se aceitar, vai ajudar ela a lidar com as adversidades do mundo. Eu queria completar um pouquinho o que a Denise disse, no link da pergunta que você, o mundo está hostil, né? As relações estão se polarizando, e a gente entende que isso basicamente é uma frustração. Você não consegue viver com a frustração e com a decepção que o outro te traz. Isso é porque você tem uma expectativa em relação às coisas e aos outros que vão responder de acordo com aquilo que você imaginava que fosse acontecer. E quando alguém te frustra, ou quando alguém vai de encontro àquilo que você está pensando, àquilo que você está, a expectativa que você tem, a nossa primeira reação é pôr no outro a culpa por esse momento. É deixar a nossa decepção com o momento ou com as coisas, eu projetar no outro como se fosse ele o culpado das minhas mazelas, ou dessa própria angústia, dessa própria decepção que eu tive. Quando você começa a entender que você se distingue do outro e que as coisas vão acontecer, independente da sua vontade ou não, você começa a incondicionalizar as relações. E essa incondicionalização é o que a gente está chamando de ética, de cordialidade e dignidade. Porque, independente do ambiente que você esteja, tudo que for acontecer, você vai entender que os sentimentos que as coisas te despertam são seus. E tem um motivo para que eles se despertem. Por que alguns se gostam mais da esquerda, outros da direita? Isso depende do ambiente de formação, depende da história de vida. Não tem a ver com o momento, com o que é justo, com o que é injusto, com o que é certo, com o que é errado. Tem a ver basicamente com aquilo que eu esperava ser justo ou injusto, que é certo ou errado. Então, quando eu me conheço, eu me coloco nas relações de uma forma mais ética, integral comigo. E isso, independente do ambiente que eu esteja, eu vou ser mais... vou aceitar melhor, eu vou ter mais incondicionalidade nas relações. Por isso que a gente fala que se você fizer alguma coisa de autoconhecimento, não precisa ser a educação de sinceridade, não precisa ser a pedagogia do tempo de ser. Tem muitas coisas que levam ao autoconhecimento, tem muitas coisas que levam a essa incondicionalização. Mas a gente propõe que o autoconhecimento hoje é uma necessidade de espécie do ser humano. Porque o ser humano está indo para isso mesmo, para uma relação conflituosa, uma relação que as relações sociais não se sustentam mais, a igreja não é capaz de conter o homem, a ciência não é capaz de conter o homem está se expandindo de uma forma completamente infantil. Eu projeto tudo no outro, eu quero tudo do outro, e a nossa educação de sinceridades ou o autoconhecimento em outras instâncias, ele vem prover para o homem a responsabilidade de ser homem, de ser adulto. Perfeito. Denise, Fabiane e Renato. Então, nós estamos aqui falando de uma metodologia, né, de busca pelo autoconhecimento, né, a partir de evidências científicas, né, psicologia, filosofia, na busca desse autoconhecimento. O que é esse programa? Né, que metodologia é essa? Bom, o Sistema Tempo de Ser, ele teve muitas pessoas, a gente chama de educadores de sinceridade, que passaram por muitos métodos, muitas escolas, muitas formas de se autoconhecer. E a gente foi experimentando ao longo do tempo esses métodos, e a gente acabou... Hoje a gente tem alguns ambientes. O primeiro ambiente é o próprio sistema, né? É o corpo dessa metodologia. E, por exemplo, eu, Denise e Bia, e mais alguns outros educadores que fazem a gestão e aplicam os conteúdos aqui em São José, a gente está estendendo esse nosso autoconhecimento fazendo isso. Quem chega agora a gente, desde 2017, a gente tem um sistema, um programa que é um curso de autoconhecimento mesmo,
derivado dessa metodologia que a gente está chamando de INEX. INEX, é o programa É INEX. um interior-exterior, né? Esse curso, ele tem 3 módulos, né? E a pessoa ingressa, então, nessa pedagogia do autoconhecimento através, hoje, do INEX, né? Que a gente formatou e conseguiu descrever o processo que a gente viveu, que outros viveram, e a gente fez esse curso de autoconhecimento com a INEX. Além do curso, existe esse ambiente de extensão, tem um centro de pesquisa, tem uma instituição por trás que o que a gente diz que a metodologia ou a pedagogia acabou tendo um dos programas dela, que é o curso de autoconhecimento, que é a base. Mas a gente tem outros ambientes que a gente continua o nosso processo de autoconhecimento, de autogestão. Esse programa INEX, ele é desenvolvido lá na Clínica Espelho Mágico, É Denise? desenvolvido lá na sede do núcleo, que é lá na Clínica Espelho Mágico. É uma clínica que está aqui em São José dos Campos já há mais de 20 anos, né? 20 anos. Você é uma das fundadoras Eu. e hoje dirige também a Clínica Espelho Mágico. Dirijo também, isso. E exerce, né, a psicologia. A clínica, a isso. clínica, né, É. psicológica lá na Clínica Espelho Mágico. Exatamente. Bom, O programa INEX, ele tem... A base dele é uma plataforma de ensino à distância, né, que fica numa plataforma de ensino à distância. Então, toda a parte teórica, isso que a gente está falando da história do ser humano, da história da formação da personalidade, tudo isso, todos esses links teóricos, eles estão em um conteúdo organizado, em videoaulas e apostilas, e dentro de uma plataforma de ensino à distância. então tem a plataforma do ensino, o EAD, né? O EAD. Distância. Nós temos essa metodologia também o quê? Em blogs, sites. Isso, tem. Isso. Além do Aí, exercício. e lá Espelho na Mágico, clínica né? é o presencial. Quando a gente vai para a parte presencial, o conceito é de sala de aula invertida para o INEX. Para o INEX, a gente faz primeiro a parte da videoaula, e depois a apostila, e a gente vai lá discutir os assuntos e como que eles reverberaram na própria pessoa. Exemplos dela com relação àqueles assuntos, da parte teórica tratada. Então, a gente tem a gente pode olhar isso tudo num site que chama www.tempodeser.org.br. Todas as plataformas que a gente usa, virtuais, elas têm os links neste site. Né? Uhum. Então, assim, e também a gente forma grupos sem ser o INEX. A gente também usa a Clínica Espelho Mágico para formar grupos de discussão sobre a sexualidade, discussão sobre qualquer tema, dentro dos preceitos da educação de essencialidades ou dos métodos de autocrescimento, e a gente faz isso também no ambiente da clínica da Denise lá, na Clínica Espelho Mágico. Sim. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo e aí a gente retoma aí essa questão da educação de essencialidades. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ.
programa Gesamtkunstwerk. Hoje nós estamos aqui com Denise Teixeira, Fabiane Simões e Renato Diniz, discutindo um pouco sobre educação de essencialidades e busca pelo autoconhecimento. Bom, vocês tocaram aqui de forma lateral, né, a questão da interação social. Né? Nessa busca pelo autoconhecimento, como o ser humano é essencialmente um ser social, existe uma interação, né, com o meio, né, no qual nós nos inserimos, e o homem, né, ele também é resultado dessa interação. Eu vou ler um pequeno trecho aqui que eu li numa revista de RH e que trata um pouco dessa questão da interação com o social, e eu gostaria que vocês discorressem como que esse conhecimento ou essa busca pelo autoconhecimento e como que essa interação social ela afeta a nossa vida, né? Afeta a vida de vocês e afeta também a nossa vida. Sim. Bom, então vamos lá. O trecho que eu li, que eu achei bastante interessante. Ainda que Freud tenha popularizado o conceito de inconsciente, Karl Marx e depois outros sociólogos também afirmam que as pessoas crescem em uma determinada cultura e classe social, internalizando seus valores locais e, subsequentemente, esses valores controlam suas vidas de maneira inconsciente. Então, tanto para Freud quanto para Marx, as pessoas não têm consciência das razões dos seus atos. E essas razões estão fora do seu controle. Já o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, ele contribuiu para a discussão do autoconhecimento de duas maneiras diferentes. Primeiro, ele argumenta que a natureza da realidade, aquela qual nossas vidas não têm significado intrínseco, é mais do que as pessoas podem suportar. Então, as pessoas acabam caindo no autoengano e fingindo que aquilo que elas fazem todo dia tem algum significado. Segundo, ele também propôs que as pessoas têm uma obrigação moral de enfrentar a realidade. Ou seja, temos um compromisso moral com o autoconhecimento, com o conhecimento verdadeiro do que fazemos e por que estamos fazendo. Em contraste com Freud e Marx, que nos veem como vítimas do autoengano, Sartre diz que somos pessoalmente responsáveis pelo autoconhecimento. Então, eu gostaria que vocês escorressem, né? Como é que esse método do programa INEX ele contribui aí com esses dilemas que apresentando esse livro aqui. Prisioneiros da Infância. Prisioneiros da Infância. Isso faz parte da literatura do programa? Faz, são duas educadoras de essencialidades e uma delas trabalha lá na Clínica Espelho Mágico. Prisioneiros da Infância. Onde toda a nossa formação, esse labirinto todo aí que você está vendo, é a formação da nossa personalidade. Feito na inconsciência, pelo ambiente. Nessa interação com o ambiente. E é aí que a gente vai entrar na educação de essencialidades. Construir isso aqui, a pessoa poder construir isso aqui de novo. Aí hoje você vê muitas pessoas vivendo infantilmente, presas na infância, sem ter essa posição mais responsável sobre si mesmo, né? E é interessante que você falou, porque Sartre realmente tem essa coisa da responsabilidade, que eu gosto muito também, que eu acho que nós somos responsáveis pela nossa existência, com certeza, só que vivendo presos num labirinto, da qual a gente precisa desvendar. Que é essa busca, né? Essa busca do autoconhecimento. E de entendimento, né? Isso. E aí, diante disso, é por isso que eu acho que o método é em grupo. É importante que seja em grupo, porque a gente vai meio que montar de novo esse labirinto aqui, as pessoas poderem realmente sentir como foram desenvolvidas a sua personalidade. Mapear o labirinto. Mapear, exato. Eu não vejo uma dicotomia entre os dois autores, como a autora deste texto propôs. Eu vejo uma concordância. Concordância, sim. Se você for para o Freud, a gente vê a questão da inconsciência, né? E a gente realmente está preso enquanto autoconscientes, enquanto inconscientes.
nessa questão de, olha, eu tenho que ter um propósito para minha vida, porque a realidade ela me massacra e eu coloco isso tudo no inconsciente e começo a fazer as projeções e tudo. E em contrapartida a gente tem, no fim da mesma linha, a proposição de que eu sou responsável por isso. Não entendo uma dicotomia entre as duas coisas, entendo simplesmente um caminho do inconsciente, ou seja, da questão de pensar que a minha vida depende de várias outras coisas e de projetar nas coisas e viver massacrado dentro desse labirinto, e no outro polo dessa mesma linha, a responsabilidade sobre, olha, tá certo, eu sou assim, me formei desse jeito, a responsabilidade, para a vida em si, minha vida não faz sentido, e a realidade ela é muito, muito pesada nesse sentido, né? Assim, a vida tem um começo no nascimento, um desenvolvimento e um fim na morte, e essa é a realidade para a vida, não para mim, né? E aí eu tenho que entender, então, como que eu faço para fazer a ordenação ou a gestão de tudo isso enquanto eu ainda estou vivo. E isso, por consequência, faz eu desvendar um pouco daquele inconsciente que me formou, e com isso eu consigo ser mais ético, eu consigo enfrentar as relações de uma forma mais responsável pela minha própria vida. Então, para mim é um processo que leva de um autor ao outro. E dentro do que a gente tem visto, nosso principal objetivo realmente é o inconsciente, né? A grande questão que a gente traz é esse inconsciente. E esse inconsciente, ele é formado por nós mesmos. Então, tudo que está inconsciente em mim são coisas que eu já vivi, que eu arquivei em mim e que não me recordo, não trago a consciência. Então, todo o meu processo de formação, ele cabe, sim, o meio externo, ele cabe, sim, os educadores que eu tiveram, ele cabe as pessoas que me influenciaram, ele cabe tudo isso. Mas quem sentiu isso fui eu. A forma como foi registrado em mim foi por mim mesma. Então, assim, de forma inconsciente. Mas hoje, depois, como adulta, eu tenho condições de descobrir o que eu arquivei em mim. E aí a gente fala muito que as pessoas, às vezes, chegam no processo de autoconhecimento com muito medo do que vai encontrar, né? Não, mas e aí, se eu não estiver preparada, e se eu enlouquecer, como é que eu vou dar conta? E se isso trouxer para a zona consciente e eu não der conta? O que a gente percebe, o que a gente pode afirmar até, é que o que está emergindo do inconsciente para o consciente são coisas que nós estamos preparados para lidar. A gente não vai descobrir coisas que estão lá no fundo, a gente vai descobrir coisas que a gente, de certa forma, já lida com isso, a gente já se movimenta com esse inconsciente, só que a gente se engana o tempo todo. E aí, como que a gente se engana? A gente fala que não é nosso, é do outro. Não, porque o outro está fazendo isso, porque não sei o quê. A gente julga, a gente faz várias formas de esconder de nós mesmos o que a gente traz. Então, e isso pode ser enlouquecedor, isso pode ser perturbador, porque você fica o tempo todo se tapeando. E aí a gente acredita que é saudável quando você encara o que já está pronto para ser encarado, né? Então, o processo de autoconhecimento nada mais é do que você olhar aquilo que já está ali, gritando para você, me olha, tome como seu, sou eu. E aí, depois disso, como o Otto mesmo colocou, você pode direcionar isso, você pode se educar e se colocar no meio em que você está inserido de uma maneira mais cordial, de uma maneira mais sensível com você e com o meio. Então, essa, para a gente, é uma das grandes questões, é o inconsciente, que a gente acha lindo. Bacana. A Fabiane coloca uma coisa interessante, que a gente sempre responsabiliza o outro pelos nossos insucessos, pelo nosso fracasso. Né? Jean Paul Sartre já dizia, né, que o inferno são os outros. São os outros. Bom, e o Renato também, ele colocou que todos nós buscamos um propósito, né, para as nossas vidas. Sim. Né? E uma das coisas mais importantes que nos traz angústia é essa indecisão, né? De não compreender e não conseguir decidir sobre o controle, né, de nossas vidas. E, na verdade, a gente sempre está em busca de status e em busca de suporte social. Não é isso? Né? Como que essa metodologia, né, da busca pelo autoconhecimento pode contribuir nessa busca, não nessa busca, na tentativa de entender, né, de entender como que se dá essa busca pelo status, como se dá essa busca, né, por um suporte social e como que isso contribui, né, esse conhecimento, né, ele contribui
para o alcance dessas metas aí de vida? Ou não, né? Não sei se... Eu tenho desde 2004, mais ou menos, eu faço gestão de pessoas, né? E eu tenho visto que as pessoas que conseguem, de alguma forma, colocar os seus propósitos em alinhamento com o que ela tem de características dela mesma, ela consegue ter um sucesso não só profissional, como social, como na sua própria casa, com sua esposa, com seus filhos, um sucesso melhor. Estou chamando de sucesso esse ganho de relacionamento mesmo. Sim. Essa possibilidade de interação social. Interação, é isso que você perguntou. Então, mesmo antes de ter o INEX, o programa de autoconhecimento que a gente se mergulhou nele, eu já propunha e fazia com as pessoas que eu fazia a gestão, e eles comigo, né, lógico, né, essa busca de, olha, quais são as minhas características, aquelas que são favoráveis a esse propósito que eu reconheço nesse período, quais são desfavoráveis, vamos anotar isso, vamos colocar um plano aqui. No próximo ano, será que esse propósito continua? O que eu vi de mim está me levando a esse propósito ou quero uma coisa um pouco diferente disso? Então, as pessoas que se propuseram a fazer isso de uma forma rotineira, a se auto-observar de uma forma rotineira, por isso que eu digo que não necessariamente precisa da educação de essencialidades. A educação de essencialidades é uma das ferramentas. Então, as pessoas que se propuseram a se auto-observar de uma forma rotineira, eu digo por experiência própria, fora do ambiente do TMC, que elas já conseguiram uma questão de um apoio social melhor, relações mais definitivas com ela, com a família, com o ambiente e até status social. Então, assim, não tem problema nenhum você querer status social, certo? Desde que você saiba para quê e por quê. Qual o propósito? Por que eu quero isso? Né? Tem algumas pessoas que dizem, né, inclusive que a gente já trabalhou lá na Embraer ou em outros lugares, eu quero um status social para que eu possa influenciar mais pessoas para pensar junto comigo. Tem muita gente que quer um status social para isso, né? Políticos com grande poder, muitos deles querem esse status social para tentar influenciar para que o mundo pense um pouco diferente. Tem outros que querem o propósito social porque precisam, têm a fragilidade de serem importantes. E assim vai. Então, conhecer o porquê você quer o propósito não impede de querer o propósito, de ter o propósito. Então, não tem problema nenhum, né? Dele querer ter status, dele querer ter sucesso, mas tem que tentar entender, será que ele quer mesmo? Por que quer? E se quer, vamos trabalhar para ter isso. Então, mesmo longe falando muito mais da parte menos educacional da coisa, para em pé do mesmo jeito. Então, o que a gente propõe é que muitas pessoas tendo autoconhecimento como ferramenta para poder se autoconhecer e ao mesmo tempo fazer essa gestão, elas vão conseguir ter relações mais lineares entre elas e os próprios propósitos. E com isso, todo o resto fica mais incondicionalizado. Então, a sociedade ela tende a ganhar muito com isso, né? Com pessoas que pensam, que se responsabilizam pela sua trajetória, pela sua vida e pelo ambiente. Ela tende a valorizar o ambiente que ela está. Perfeito. Denise, você se fez referência aqui a um livro que faz parte da literatura aí, né? Dessa pedagogia, dessa metodologia na busca pelo autoconhecimento. Esses livros que se você puder citar para a gente, que integram aí essa literatura, eles são encontrados onde? Na plataforma, né? Isso, você entra na clínica, aliás, em todas as plataformas? Na clínica eu tenho esses dois aqui. Aqui, você Educação de Essencialidades. Esses são e-books. São e-books. São e-books. E-books. Então, também, né? Também. Agora, esses dois aqui eu tenho lá na clínica. Educação de Essencialidades. Esse aqui, o Crescer Dói, é a continuidade do Prisioneiro da Infância. Título assim, bastante interessante. É a continuidade a continuidade do Prisioneiro da Infância, é o Crescer Dói. Ah, perfeito. Prisioneiros da Infância. Essa aqui é a Cláudia Zacarias, também é uma psicóloga que trabalha lá na clínica, que é a autora do livro, né, também. Em ordem, o primeiro é a Inteligência Mediúnica, que foi o primeiro livro do sistema TMC. Inteligência Mediúnica, né? Esse é o primeiro. Atualmente ele só tem e-book. Os outros, aí o segundo, Prisioneiros da Infância, o terceiro, Crescer Dói. Prisioneiros da Infância. Crescer Dói.
é uma interrogação e um asterisco, né? Uma interrogação e uma exclamação. Eu gostei desse título. E, por último, a por educação último, de essencialidades. Ele tenta descrever de uma forma breve o que seria a educação de essencialidades. Eles estão disponíveis na plataforma, como o Denise falou, como e-book, e tem numa loja também. Você pode comprar o livro físico. Na clínica ela tem alguns exemplares, ela vende, e tem e-book na plataforma. Perfeito. Bom, na busca por esse autoconhecimento, é preciso desenvolver empatia e resiliência, não é isso? Como? Para começar consigo mesmo, né? E como alcançar empatia e resiliência? É interessante. É interessante porque, assim, a gente começa a observar que quando você começa a perceber em você coisas que até então você não conhecia e muitas vezes negava e muitas vezes julgava no outro, porque o processo de autoconhecimento profundo, ele vai te trazer para um mundo, para um mergulho que é muito difícil no sentido de que são coisas que você conceitua que você não gostaria de ter. Porque a maioria das coisas que você gostaria de ter, você já tem contato, você muitas vezes já sabe. Agora, o que você não sabe são coisas que você realmente esconde de você de forma inconsciente, como a gente já colocou aqui. Então, essa questão de... Me perdi, me ajuda. Da empatia, ela vem através disso. Você começa a perceber que você tem aquilo que você condena no outro, você também tem. Quando você começa a conhecer em você, acessar em você, é impossível você não se sensibilizar por você e automaticamente se sensibilizar pelo outro. Né? Porque daí se você estiver xingando o outro, enfim, você está fazendo consigo mesmo, você consegue perceber isso. E o autoconhecimento, ele te chama muito para uma sensibilização com você e com a humanidade como um todo, né? Para a gente, a grande chave do autoconhecimento é o auto-amor, né? E automaticamente o amor pela humanidade, né? Porque se eu percebo que se eu ando de bicicleta e depois vou dirigir, eu começo a ter um pouco mais de cuidado com o ciclista. Se eu ando de moto, depois vou dirigir, eu começo a ter um pouco mais de cuidado com o motoqueiro. Antes de eu ter andado numa moto, eu tendo a classificar ele como tá fazendo uma coisa errada, tá sendo exposto. Então, assim, o conflito existe. Quando eu me coloco no lugar do outro, automaticamente eu começo... Isso é empatia, certo? Então, o que a Bia está dizendo é, quando eu percebo que em mim existem mecanismos que me levariam, por exemplo, a fazer mal para alguma pessoa, a fazer qualquer coisa que eu condeno, eu começo a me colocar no lugar daquilo que eu condeno e falar, isso é normal. Né? Então, isso melhora a empatia. E, ao mesmo tempo, a resiliência, porque eu começo a perceber que o ambiente que tá me dando as coisas que estão compatíveis ou não com aquilo que eu já trago também. Então, eu aceito tudo de uma forma mais centrada. E isso me dá mais resiliência. As coisas acontecem, mas não me afetam tanto mais. E assim, aí vem da sua disposição de continuar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é uma constância, né? Uma caminhada que eu não sei se tem fim. Mas se você chegar no autoconhecimento e identificar que é você e não querer e não aceitar, você não consegue continuar o seu autoconhecimento. Então, você não consegue, vai ser necessário você desenvolver a sua capacidade de compadecer pelo outro para que você continue a mergulhar na sua intimidade, senão você para, né? E aí a gente vê muitas pessoas saindo mesmo, começando um processo de autoconhecimento na primeira camada que ali tira da cebola, já não pode ser, não sou eu. Então, assim, essa inflexibilidade, ela vai ter que ser muito bem trabalhada para que o indivíduo consiga continuar o seu processo de autoconhecimento. Isso é muito importante. Então, e resume na aceitação, né? Eu tenho que fazer um processo de autoaceitação dessa história aqui, ó. Porque eu nasci, tive uma história infantil que muitas vezes eu não aceito, que eu luto, brigo com aquilo, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu irmão. E aí eu primeiro preciso aceitar isso aqui, aceitar a mim mesmo, como eu fui formada, como eu fui... A minha personalidade existiu. A partir dessa aceitação, eu vou poder aceitar o outro também. E muitas vezes as pessoas não se aceitam, não aceitam a história que viveram, não aceitam a infância que tiveram, né? Então, isso tudo passa pela autoaceitação. A empatia e a resiliência.
água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Bom, hoje nós estamos assistindo, né, que o pensamento, estamos, na verdade, percebendo que o pensamento crítico, ele é o antídoto para conter o avanço de pensamentos anticientíficos, né? A gente assiste muitas manifestações hoje das pessoas baseadas em crenças, em religiosidade, em fé, e que carece de certas evidências científicas. O programa INEX, ele tem base e tem fundamento científico? Eu diria que é a única base que a gente tem, né? A gente se baseia, por exemplo, quando a gente vai estudar a história do ser humano, na história evolutiva. A gente não consegue, a gente não pensa que o ser humano surgiu de alguma coisa que não da história evolutiva, descrita por Darwin e continuar. A gente se baseia bastante na neurociência, né? A gente fala, por exemplo, que a gente tem emoções e sentimentos e que eles são invisíveis e automáticos. A gente não tira isso de uma coisa qualquer, a gente baseia em preceitos e livros de neurociência, e assim por diante. Então, no programa INEX, ou na metodologia do Tempo de Ser, que é a educação de sinceridades, a gente fala o seguinte: a gente não tem como a gente não ter crença. O ser humano precisa da crença. Porque antes da crença ele não tem nada. Então ele precisa crer em alguma coisa para depois evoluir a partir das crenças. O que a gente sempre coloca, a gente tem que questionar as crenças. Uhum. Questionar as crenças e, a partir daí, poder mudar os conceitos da crença. Se você não consegue demonstrar aquela crença, mantenha ela no conceito da crença, no universo da crença, deixa ela lá por enquanto, que daqui a pouco a coisa começa a evoluir. E aí a gente se propõe a fazer ciência de verdade. Uhum. Mas não é uma ciência com a população ou com um grupo, é ciência consigo. Certo? Então, o autoconhecimento para nós eu estudo o ser humano, estudo como ele se formou, com base na evolução mais aceita pela ciência hoje, e começo a fazer esse paralelo entre o ser humano e eu. E eu começo a perceber em mim algumas coisas e começo a experimentar. Tá, eu vou lá, acesso algumas informações sobre o meu passado e começo a olhar para as minhas relações. E começo a comprovar se tem ou não tem fundamento aquela coisa do meu passado com as minhas relações. Isso é uma ciência positiva? E num conceito formal de ciência positiva, não. Porque eu não consigo demonstrar para o outro aquilo que eu reconheci em mim mesmo. E esse é o problema da psicologia. É o problema da psicologia. Mas eu consigo demonstrar para mim mesmo. Então, de certa forma, ela é uma ciência positiva. Eu consigo experimentar e eu consigo demonstrar o que eu experimentei. A gente fala que a gente é o cientista e o objeto e o fenômeno ao mesmo tempo. Então, a gente observa a gente e olha para o fenômeno que é o nosso comportamento, a nossa pessoa, e começa a descrever. E a partir daí você pode começar a experimentar. Coloca um pouquinho, provoca um pouco esse modelo, que sou eu mesmo, com algum experimento,
começo a observar as reações desse modelo, que sou eu mesmo. Então, quando você coloca no papel de observador de si, você está fazendo ciência consigo, e é isso que a gente propõe. A gente propõe. O nosso método é científico desse jeito. E a gente tem comprovação? Temos. A gente tem um grupo de pessoas de mais de 10 anos já de observação de um centro de pesquisa, que olha para esse grupo e tem algumas pesquisas já desenvolvidas a partir desse grupo. A pessoa mudou os seus conceitos, suas crenças? Ela se manteve normal? Ela tem avanço social ou ela não tem? Então, assim, a gente tem descrito, e anualmente esse centro de pesquisa ele nos retorna com informações. A pesquisa é muito longa, né? Porque é uma pesquisa social, então ela vai demorar muito tempo. Mas a gente está fazendo com o centro de pesquisa por trás para que fique muito menos baseado na questão das crenças. E a pessoa que entra no INEX para fazer, ela preenche um perfil dela, que é um perfil que ela não teve acesso à educação de especialidades ainda. Isso. Então, ela vai apresentar tudo que ela é, o que ela pensa, as crenças dela. E depois ela vai preencher um outro perfil, depois de ter passado por essa educação. Aí o nosso centro de pesquisa fica fazendo as avaliações em relação a isso, né? Porque isso tudo, como o Otto falou, tem lá a descrição disso, a gente tem o material todo que cada um preenche. Agora, como o Otto falou, é uma ciência individual. Não temos como padronizar isso no geral, né? E eu acho que essa é a grande questão mesmo. Por isso que é importante cada ser humano fazer isso para você. Porque só assim a gente vai poder mudar o social. E a gente vê que essa questão do... Peraí, deu branco. Pode ir. Fabiane, então, aproveitar que você fez a intervenção, o Otto já colocou aqui, né, alguns valores, né, que são importantes para o INEX, né? Ele citou a questão da ética, da dignidade e da cordialidade. Né? Se você pudesse desenvolver para a gente um pouco sobre esses valores e de como que eles se repercutem, né, nessa metodologia. Esses valores, eles são comparados com o que você traz desses valores em si e depois você compara com você mesmo. Então, assim, em determinados momentos você acaba sendo mais cordial, em outros não, e você começa a perceber que a frequência disso vai aumentando conforme vai aumentando o mergulho que você dá na sua história, no que você traz de você, nas suas limitações. Também é importante, dentro do autoconhecimento, lidar com as suas limitações e saber que, talvez, neste momento, esse limite não dá para ser ultrapassado. Então, você precisa ter calma, você precisa ter acolhimento consigo mesmo e aceitar que agora não é o momento de eu ultrapassar esse limite, eu vou ficar aqui. E isso é ser cordial com você mesmo e com o outro, né? E aí uma outra coisa que traz também é o recolhimento que você faz de você, né? O autoconhecimento, ele permite com que você não reaja tão prontamente diante das circunstâncias que acabam ocorrendo no seu dia a dia, porque você acaba ficando um pouco mais reflexivo, né? E uma das coisas que a metodologia te traz é essa autoobservação. Então, o nosso cérebro ele é formado para observar o meio em que está inserido, tal. O tempo de ser ele traz um estímulo para que você comece a treinar o seu cérebro para observar o que acontece dentro de você. E isso vai demorar a resposta que você dá para o meio. E aí, com essa demora de resposta, essa resposta não tão prontamente, porque essa resposta ela é sobrevivente, né? Quando você demora um pouquinho, o que você faz? Você consegue dar um outro retorno para o meio mais... E esse lapso de tempo para a resposta é o que a gente chama de resiliência? Pode ser. Essa palavra da moda, sim. A gente chama de comportamento auto-observador. É como se a gente começasse a obter um comportamento diferenciado que a humanidade não tem muito, que é de se auto-observar. E aí, quando você está se auto-observando, você está gastando esse tempo consigo. Então, a educação de sinceridade, de uma forma geral, ela propõe isso, que o autoconhecimento te leva à autogestão, autonomia, e a partir daí a ética, a dignidade e cordialidade como consequência disso. Né? E aí, só que o que a gente está vendendo no INEX, que é a base, por onde a pessoa entra, certo? Nesse processo, onde a gente hoje vende. A gente está vendendo um curso na área de educação não formal,
ele é registrado na área de educação não formal, é um curso de autoconhecimento, e o que a gente está vendendo, no fim, a formação que a gente está falando que a pessoa vai ter, é isso que a Bia falou. A formação é em autoobservação. Você vai ter ferramentas e ambientes que vão te levar necessariamente. Isso é comprovado. A pessoa entra não se olhando, e ela no fim desse processo dos 3 modos, ela vai ter a capacidade, ela vai ter o ambiente. É lógico que se ela não aproveitar, ela não vai ter nada, depende só dela. Mas ela teria a oportunidade, a capacidade de se formar em uma pessoa autoobservadora. Isso com certeza aumenta a resiliência, porque tive um influxo qualquer de uma relação, né? Alguma coisa aconteceu. Antes da resposta pronta, eu vou tender a olhar para mim e falar assim, olha, peraí, o que causou em mim? Onde que esse negócio me agitou? Aí depois eu faço a resposta. Isso a gente pode chamar de resiliência. E assim por diante. Então, o que se propõe é isso, assim, a ética, a dignidade e cordialidade, ela vem em cada vez maior, ou seja, ético porque eu estou fazendo uma coisa que tem a ver comigo mesmo. Inclusive, pode ser que eu esteja fazendo uma coisa que a sociedade despreze, alguma coisa que seja muito ruim para algumas outras pessoas, mas se eu souber que isso é meu mesmo, né, eu estou sendo ético comigo, independente de qualquer coisa, e assim por diante. Então, o que a gente propõe é que a autoobservação, né, essa coisa de se auto-observar, levam a um processo de autoaceitação, de autogestão, e também de pensar, olha, tem muitas coisas que eu não consigo fazer a gestão. Tem coisas em mim que eu já observei que eu não faço a gestão, então eu me limito. Assim, eu não consigo ir daqui para frente, eu não vou, porque eu não vou conseguir. Porque eu ainda não sei, né? Eu ainda não Mas sei. é interessante também uma outra ferramenta que a gente usa, que se você for ver, a gente tem um livro, o primeiro livro nosso, que chama Inteligência Mediúnica. Uhum. E aí... Vou mostrar novamente. E aí o Tempo de Ser, ele traz a mediunidade numa releitura até do que a mediunidade é conceituada. Da crença. A gente vê que o ser humano, ele possui os sentidos, né? O olfato, paladar, tato, enfim. Tudo isso a gente capta do externo, né? A gente recebe estímulo do externo, através do órgão do sentido, a gente responde, a gente percebe, enfim. E para fazer o autoconhecimento, a gente vai precisar desses sentidos, porque a gente precisa ser estimulado pelo externo de certa forma, porém, a gente precisa fazer uma conexão, a gente precisa entrar em contato com esse mundo íntimo, como se fosse emoção e razão ali se falando. E aí a gente acredita que existe um outro sentido, a gente está falando de mediunidade, a gente acredita que a mediunidade ela é para medir a unidade, né, a palavra, e a gente traz essa medir unidade como? Você fazer essa leitura do mundo interno com a sua razão. E aí a gente traz a mediunidade nesse sentido, você entrar em contato consigo mesmo, e a inteligência mediúnica é quando você organiza isso, é quando traz a zona consciente e você sabe do que está sentindo. Daí a gente chama de inteligência mediúnica, de uma forma simples para explicar. Bom, nós, infelizmente, nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Mas antes de fazer as 2 últimas perguntas, e perguntas essas que, na verdade, dariam programas inteiros, então é um desafio para vocês, eu gostaria que vocês informassem de uma forma bem rápida, né, onde encontramos mais informações sobre o programa INEX e sobre o Tempo de Ser. Quais são as plataformas, onde a gente encontra o material e se a gente quer também obter mais informações, como que nós contatamos vocês? Tá. O primeiro lugar que concentra tudo é o www.tempodeser.org.br. Tem 3 ou 4 plataformas virtuais, elas estão concentradas nesse site. Tem um blog... tempodeser.org.br. Exato. tempodeser.org.br. Tem um blog, tem um site, tem uma rede wiki, onde tem muitas informações lá, e tem a plataforma de ensino à distância. Então, está tudo concentrado. E a loja também, para acessar os livros. E a gente tem a sede em São José, do Núcleo de São José dos Campos, fica na Clínica Espelho Mágico, né, na Rua Justino Cobra 291, e a gente tem um telefone que também é o WhatsApp, que a gente pode divulgar. Pode divulgar. É o 99-668-1558. O DDD é 12. Então, repetindo, 12-99-668-1558. É um telefone e também um WhatsApp. Então, e nós vamos ter também um encontro em agosto,
Dia 6. Dia 6 de agosto. As pessoas podem ir lá, a gente vai conversar a respeito do INEX e falar do INEX. A pessoa não precisa ter compromisso, nem nada, é só ir lá e a gente informa mais. O encontro será na Clínica Espelho Mágico. Às 19h30. Dia 6 de agosto, às 19h30, na Clínica Espelho Mágico. Perfeito. Bom, nós temos praticamente 3 minutos para encerrar o programa. Então, Fabiane Simões, Denise Teixeira e Renato Diniz. O que é a vida e qual o sentido da vida? Fala, né? Tá na língua aí. Eu vou dizer, eu não sei. Eu estou em busca de conhecer o sentido da vida. Acho que isso é a busca do ser humano como um todo. E eu vou me permitir dizer não sei. A vida, para mim, é uma grande oportunidade de experimentar sensações, sentimentos, emoções, de experimentar o ser humano. O sentido dela, para mim, está sendo um aprendizado ainda. Eu estou em busca constante. Mas é isso. Eu também não sei, mas o meu objeto hoje de estudo é a morte. Talvez eu buscando entender a morte, eu encontro o que é a vida, né? Mas eu também estou numa busca ainda a respeito de responder essas duas questões, tanto a vida quanto a morte. Programa Gesamtkunstwerk. 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 Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total.